Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal da Rede Formar. E esse é o nosso podcast Profissão Auxiliar de Veterinário. E aqui a gente te ajuda a se tornar um profissional auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV. Meu nome é Karina Henrique, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema escolhido de hoje é o papel importante do auxiliar de veterinário em situações de emergência em animais. Para começar esse vídeo, eu vou começar com uma pergunta aí para você que você vai deixar aqui nos comentários, né? Que é a seguinte: você já se imaginou fazendo parte de uma equipe que vai salvar a vida de animais em situações críticas? E o auxiliar de veterinário é o profissional que vai ser capacitado para trabalhar junto com o médico veterinário e a sua equipe para salvar a vida de animais em situações de emergências, como, por exemplo, animais com hemorragias, animais com convulsões, animais envenenados. E o objetivo desse vídeo de hoje, né, é que você consiga entender, que você consiga perceber o papel importante que o auxiliar de veterinário tem para ajudar a salvar a vida desses animais que estão em situações de emergência. Então, o auxiliar de veterinário, ele é capacitado a identificar situações de emergências. E você deve estar se perguntando aí, uai, mas não é tão óbvio, né? A hemorragia não é tão óbvia, eu não preciso ser auxiliar de veterinário para perceber que um cachorro está com hemorragia. Só que a gente tem alguns casos bem específicos que só um profissional capacitado consegue detectar, como, por exemplo, uma hemorragia interna. Hemorragia interna, você, né, muito provavelmente não vai conseguir perceber que o animal está com uma hemorragia interna. O auxiliar de veterinário e o médico veterinário vão ser capacitados a perceber esse acidente, a perceber essa situação crítica. Porque, por exemplo, um animal que está com hemorragia interna, ele vai ficar com as suas mucosas hipocoradas, ou seja, com a mucosa muito branca. É um animal que vai estar com a barriga um pouco mais manchada. É um animal que vai estar com a temperatura corporal abaixo do valor de referência, né? Então, assim, o auxiliar de veterinário, ele tem esse papel muito importante em identificar situações de emergências, por mais sutis que sejam essas situações. E isso eu não estou falando só o auxiliar de veterinário numa clínica. Se você for um auxiliar de veterinário, você vai ser capacitado a identificar situações de emergências não só dentro de uma clínica veterinária no seu horário de trabalho. Se o seu animal, né, se você tem um cachorro, se você tem um gato, se você tem um cavalo, se você tem um animal de estimação e esse animal passa por um processo, por exemplo, de envenenamento, você já vai ser capacitado a perceber desde o início aquele problema. Você não vai deixar aquele problema ficar mais grave. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Animais que estão com envenenamento, por exemplo, por chumbinho, eles tendem a ter mioclonia, que é um tremor muscular. Então, eles tremem muito, a musculatura deles fica num movimento involuntário. E isso, muitas vezes, é sutil. E se você não for capacitado, você não vai perceber. Quando você perceber, é quando aquele animal já está com vômito, com diarreia, que é uma situação que já vai estar mais grave, tá? Então, para finalizar essa parte aqui, tá? O auxiliar de veterinário, ele é capacitado a perceber os sinais mais sutis das principais emergências, como, por exemplo, uma hemorragia interna, como, por exemplo, um envenenamento e como, por exemplo, uma convulsão. Porque antes de um animal ter uma convulsão, por exemplo, ele vai manifestar alguns sinais que o auxiliar, quando bem capacitado, vai ser, né, fundamental para perceber. Seja um animal que está numa clínica, seja no seu próprio animal, seja no animal de uma pessoa que pediu ajuda. Mas, para isso, é muito importante que esse auxiliar esteja cursando ou foi cursado em uma instituição que preocupou com o estudo desse aluno, né? Então, esse aluno, ele não basta ser um auxiliar de veterinário, ele precisa ser um auxiliar de veterinário que estudou numa instituição que preocupou com o seu conhecimento, que preocupou em ensinar as principais situações de emergências que podem acontecer aí com os animais e o que fazer, como identificar e o que fazer. Um outro ponto é que o mercado, atualmente, o mercado veterinário, ele está precisando muito, está muito escasso
né, a quantidade de auxiliares veterinários que são realmente capacitados a lidar com situações de emergência. Então, o mercado ele precisa desses profissionais, porque na clínica a gente vai ter situações de emergência praticamente todos os dias. A gente vai ter animais envenenados, animais com convulsões, animais atropelados, animais que foram vítimas de briga. Então, o mercado ele precisa desse profissional. Ele precisa de um auxiliar que tenha muito mais do que só um diploma, mas que ele saiba resolver uma situação de emergência, né? Que ele saiba conduzir em situação de hemorragia, que ele saiba, por exemplo, que durante uma situação de uma hemorragia externa, né? Vamos falar da hemorragia externa agora, ele precisa, primeiro, manter a calma, tentar fazer com que o dono desse animal também fique calmo, porque se a gente desespera, se o dono desespera, esse animal vai desesperar também, e se ele desespera, ele aumenta a frequência cardíaca, mais sangue vai sair, né? Então, o auxiliar de veterinário capacitado, ele vai entender esses pontos de manter a sua calma, de manter a calma do dono do animal, de tentar manter esse animal calmo, de, né, tentar estabilizar aquela hemorragia por meio de garrote, utilização de gelo, utilização de tampão, de alguma forma ele vai saber agir, ele vai saber conduzir, né, a situação de hemorragia, ele vai saber conduzir numa situação de convulsão, ele vai saber como lidar com o animal durante um episódio de convulsão, por exemplo, né? Como lidar com o animal num episódio de fratura exposta, o que fazer diante de fratura exposta. Mas é claro, um auxiliar capacitado. E é esse auxiliar capacitado que o mercado está exigindo. O mercado não quer um auxiliar que estudou em qualquer instituição, que não sabe realizar uma manobra de primeiros socorros, porque imagina só, né? A gente tem lá um animal que está numa situação crítica, né? Um animal que está com uma fratura exposta, e ao invés do auxiliar ajudar, o auxiliar de veterinário está desesperado, porque ele não sabe o que fazer. Se eu tenho um auxiliar de veterinário que não sabe o que fazer durante uma situação de emergência, durante uma situação crítica, eu vou ter um auxiliar que vai desesperar, que vai ficar nervoso, e isso vai atrapalhar não só, né, a questão da segurança do dono do animal, como também da saúde do próprio animal, que também vai se desesperar, né, porque o animal ele responde ao comportamento de quem está lidando com ele, e isso vai prejudicar muito a situação. Então, de novo, o mercado ele precisa de auxiliares de veterinários que saibam lidar com situações de emergência. O auxiliar de veterinário, ele também, né, entra bastante aqui numa etapa muito importante nas situações críticas, né, de emergência, de primeiros socorros nos animais, que é na questão da educação, da prevenção dos acidentes. Tá? Então, muito além de identificar que o animal está precisando de ajuda, muito além de saber resolver situações de emergência, o auxiliar de veterinário tem um papel muito importante, que é na questão da prevenção dos acidentes. Não só na clínica veterinária, mas principalmente, né, no cotidiano. Por quê? A maior parte do tempo da vida de um cachorro, de um gato, de um cavalo, de um animal, não é numa clínica. É com o seu dono, é com o seu tutor. E o auxiliar de veterinário, ele vem entrar nessa questão de educar esses tutores, né? Por exemplo, olha, Comigo Ninguém Pode é uma planta muito tóxica. Não deixe essa planta de livre acesso para o seu animal. Olha, o paracetamol é um medicamento que não deve ser usado em nenhuma hipótese por animais, porque ele vai provocar lesões no fígado e vai matar o seu animal. Né? Um outro exemplo, olha, evite ter antúrio na sua casa, evite ter costela de Adão na sua casa, que são plantas tóxicas. Vai passear com o seu animal, use a coleira, leve a guia, porque isso evita atropelamento, evita brigas, né? Então, o auxiliar de veterinário, ele também participa da questão da prevenção, que no meu ponto de vista médico é o pilar mais importante, né, da saúde dos animais, é a prevenção de acidentes. E na maioria das vezes, os acidentes eles acontecem dentro de casa por falhas do próprio dono, do próprio tutor, não por maldade, por intenção, né, mas realmente porque ele não sabia. Aí ele percebe que o animal, meu animal está mais quieto, eu acho que ele está com dor, vou dar um paracetamol. Meu animal está pedindo comida, tadinho, eu estou comendo, vou dar minha comida cheia de cebola para ele, que também é tóxica, né? Então, o auxiliar de veterinário, ele tem esse papel muito importante, que é na educação
da população, né, para evitar os acidentes em cães, em gatos e em outros animais. Então, qual é o papel do auxiliar de veterinário em situações de emergência? Ele participa dos 3 pilares aí das situações de emergência. Primeiro, a prevenção, então ele participa na educação da população para evitar os acidentes que mais acontecem com os animais. Ele também participa da questão da identificação dos acidentes, mesmo aqueles sinais mais sutis, por exemplo, uma hemorragia interna, como, por exemplo, né, o início de uma convulsão, antes que a situação fique pior, o início de uma hemorragia interna, antes que a situação fique pior. E ele também participa efetivamente, né, da equipe de uma clínica veterinária, ou mesmo fora de uma clínica, em situações de resolver, de amenizar as situações de emergência. Então, o auxiliar de veterinário que está, por exemplo, fazendo um passeio, né, está lá na hora da Lagoa da Pampulha, fazendo uma caminhada, e o animal é atropelado lá perto dele, lá na frente dele, ele consegue, né, minimizar a situação, reduzir a gravidade do problema, se ele for capacitado, se ele tiver o conhecimento adequado para realizar os procedimentos de primeiros socorros, dentro de uma clínica ou fora de uma clínica. Mas, para isso acontecer, é necessário que esse auxiliar seja capacitado, que esse auxiliar tenha estudado em uma instituição que, de fato, preocupe com o conhecimento dele e que, de fato, ensine ele a realizar esses 3 pilares dos primeiros socorros, que são prevenção, identificação e ação. Se ele estudou numa escola que apenas se preocupa em entregar um certificado, em entregar um diploma, ele vai ser um auxiliar de veterinário que não vai ser capacitado a realizar situações de emergência. Antes da gente finalizar, não esqueça de comentar, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas poderem assistir e poderem aprender com a gente. Se você é uma pessoa, né, se você que está assistindo a gente é uma pessoa ou conhece alguém que quer fazer parte de uma equipe, que quer fazer parte, né, de um grupo de pessoas que saibam resolver situações de emergência, que entendam sobre acidentes que podem acontecer com os animais, né? Então, muito provavelmente você é uma pessoa que tem uma aptidão a se tornar um auxiliar de veterinário. Ou se você conhece uma pessoa, você vai compartilhar esse vídeo com ela, né? Porque pode mostrar para ela um caminho, que é um caminho muito bom de fazer parte dessa equipe. Porque o mercado atualmente precisa muito de profissionais que sejam capacitados, de profissionais que entendam, de profissionais que saibam, de fato, né, como proceder em situações de emergência. Então, quando você for procurar uma instituição de ensino, ou se você já está numa instituição de ensino, procure escolas que sejam homologadas pelo CRMV, porque as escolas homologadas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, elas seguem a legislação que foi proposta lá no Conselho Federal de Medicina Veterinária, e nessa legislação, né, nesse documento, tem um cronograma previsto, e nesse cronograma vai ter aí uma carga horária de primeiros socorros. Então, olhe bastante, procure, né, se você quer ajudar animais em situações de emergência, o curso de auxiliar de veterinário é um curso para você, mas procure escolas que realmente vão te ensinar a lidar com essas situações. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma dúvida sobre o que o auxiliar de veterinário faz, ou outro papel, ou outro acidente, esse acidente aqui, o auxiliar de veterinário vai participar, vai ajudar ou não vai? Deixa aqui nos comentários. Se tiver também sugestão de vídeo, deixa aqui pra gente também. E eu te espero no nosso próximo vídeo.